Estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast jurídico, o do Mérito com Elas. Eu sou a doutora Priscila Kogan. E eu sou a doutora Isabela Pari. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e compartilhar com seus amigos, hein? E nos seguir nas redes sociais. É isso aí. Estamos no TikTok, Instagram e no canal do YouTube. Hoje, recebendo... Paixão nacional, doutora Isabela Pari. Gente, me achando. Essa é paixão nacional, doutora Marilza Nagasawa. Muito obrigada pela sua presença, eu tô emocionada. Você sabe o respeito que eu tenho por você, pela mulher que você é. Mais uma inspiração para minha vida, você sabe disso, porque eu já tive a oportunidade de te falar isso pessoalmente. Então, eu não tenho palavras para agradecer a sua presença. Obrigada por ter confiado no nosso trabalho, por estar hoje aqui, né, presente para contar aí um pouco da sua trajetória de vida, que eu sei que é maravilhosa. E eu também vou me emocionar hoje, eu tenho certeza. Você já então tá emocionada, né? Já tô. A doutora Marilza é uma generosidade, ela é caridosa, ela é emocionada, ela é maravilhosa. É uma mulher que eu tenho como uma fonte de inspiração. Então, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço muitíssimo. Eu estou acompanhando aí o sucesso desse projeto de vocês e eu estou orgulhosa. E estava ansiosa para participar. Porque eu vi tanta gente bacana participando e ansiosa pelo meu momento, né? Aí até que deu certo, tivemos alguns encontros, mas deu tudo certo e estamos aqui. Aquela agenda tranquila de encaixar, né? Tranquila, bem tranquilinha, né? Aquela agenda tranquila, com os covides no meio, né? Umas gripes, dor de garganta. Sinusite. E faz parte. Faz parte. Um verão com cara de inverno, tá uma beleza. Sim. Né? Eu vou ler aqui o currículo da doutora Marilza, uma pequena parte dele. Doutora Marilza Nagasawa é formada pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, turma de 1983. Presidente da OAB Diadema na gestão 2013, 2015, 2016 a 2018. Atual conselheira estadual da OAB São Paulo. E maravilhosa, uma mulher generosa e caridosa. Obrigada pela sua presença. E a gente quer saber aonde você foi nascida e criada. Então, eu sou do Paraná. Eu nasci numa cidade muito pequenininha, no Paraná, que é próxima a Londrina. E eu falo, as pessoas que perguntam, eu falo, eu sou de Londrina, porque a minha cidade é muito pequenininha, nem aparece quase no mapa. Mas ela chama-se Centenário do Sul. Olha que nome lindo. Lindo mesmo. Centenário do Sul, Paraná. Uma cidade muito pequenininha, que eu vivi até uns 9, 10 anos. Depois eu fui morar em Londrina. Quem nasce em Centenário do Sul é o quê? Acho que é Sul Centenarense, não é isso? Eu acho que é isso, não é? Eu penso. Eu também penso. Né? Porque eu saí de lá muito pequenininha também, uns 9, 10 anos, e depois eu fui morar em Londrina. Aí Londrina já é cidade grande. Mas já é uma cidade maior, mais conhecida, uma cidade moderna, linda. E de Londrina, eu vim para São Bernardo do Campo, para Vila Pauliceia. Para Vila Baeta Neves. Com uns 15 anos, mais ou menos, eu vim para Vila Baeta Neves, de Londrina. Que é a nossa vizinha aqui, né? Sim. Bairro Baeta Neves. Super próximo com a divisa ali de Santo André, né? Sim. É o Baeta. Bem próximo. E aí ficou até quando aqui? Aí eu fiquei em São Bernardo, na Vila Baeta Neves, adolescência, estudei lá. Devo ter saído de lá com uns 18 anos, mais ou menos. Fui para Vila Pauliceia. É bairro ali, tudo próximo, né? Bairro. E ali, depois eu me casei e continuo morando em Vila Pauliceia, São Bernardo, até hoje. Quase uma bernardense também. Sou batateira. Batateira. Eu sou batateira, eu nasci em São Bernardo. E eu sou bem batateira. Porque tive os 2 filhos, né, em São Bernardo. Na Nelmater? Não, a Flavinha é do Hospital São Bernardo, e o Fabinho é do Leão 13.
Ah, tá. É que né? eu nasci na Neomater, e aí... Não, todo mundo fala. Ontem eu perguntei para um colega, nós estamos indo para a reunião do conselho, eu perguntei onde você nasceu. Ah, eu nasci no Neomater. Aliás, Marilza, todo mundo nasceu no Neomater. Só meus netos nasceram no Neomater. Porque era a única maternidade, só maternidade, Era, né, na Era. região. Aham, E era. aí... Isto. Aí os meus netos, que já vieram nascendo na Neomater, os 3 nasceram lá, né? Também tudo bernardense, Tudo, né? tudo, batateirinho. Ai, que terra boa, né? É. Às vezes eu amanheço com o hino de São Bernardo na cabeça, sabia? Verdade. Olha. Tem um refrão bem bacana, né? Custou, mas veio a justa reparação. É. Nosso trabalho não foi em vão. Gente, é um refrão tão lindo. Eu me considero mesmo São Bernardense, sabe? Porque eu acordo, né? Evidentemente que nós fazemos as orações e tudo mais, mas vem na hora isso aí. Custou, mas veio a justa reparação. Então, para o povo de São Bernardo é isso, né? Uma vida inteira lá. Bem também, legal. né? E a doutora estudou na faculdade Na de São Direito de São Bernardo, Bernardo. né? Bernardo. Então, eu estudei na Direito de São Bernardo, saí na turma de 83. Na turma de 80, eu tive os 2 filhos durante a faculdade, tá? Durante os 5 anos. Nasceu a Flávia e nasceu o Fabinho no último ano. E em 83 eu saí. Então, esse ano completa 39 anos, né, de formada, e o Fabinho, meu filho, já fez 39 em maio, né? Ah. E eu tenho as fotos da formatura, jantar, com a blusa toda cheia de leite. Porque eu estava amamentando o Fabinho. E eu deixei em casa e fui na festa da formatura, e era uma blusa vermelha de seda. E de repente começou a vazar o TT do Nenezinho em casa. E eu tenho essa lembrança, sabe? E as 2 gravidezes, né, durante o curso, é sempre muito difícil. Que puxado, Mas eu tive, né? 2 crianças Mas eu tive pequenas, muita estudar. compreensão dos colegas, dos professores, porque quando eu fiz a faculdade, nós fazíamos estágio, né, dentro da faculdade, no sábado, e nós já saíamos com a carteira, tá? Então, era bem puxado, sempre foi, né? Média 7 e tal. E os professores tinham que ter uma certa compreensão com aquela gestante lá, quase tendo bebê. Então, eu tive muita compreensão dos professores, dos colegas, e eu guardo lembranças boas, né? Dessa época aí, porque é difícil, realmente. Nós vemos hoje, muitas vezes na mídia, que professores que não compreendem, por exemplo, quando a mulher leva um bebezinho, ou quando para amamentar, o professor, né? Recentemente nós vimos isso, teve. né? O professor se irritou com a criança. Então, eu acredito que já desde aquela época já tinha uma flexibilidade na Direito de São Bernardo com relação a isso. Eu mesma vivi isso aí, né? Então... E assim, professor de faculdade precisa ter um pouco mais de compreensão, porque assim, a faculdade, pessoas de todas as idades podem entrar. Não é igual escola, né? Que é infância, adolescência. Exatamente. Então, Nunca é tarde pra você cursar. Então, tem pessoas que, por exemplo, podem estar grávidas, acabaram de ter seus filhos. Às vezes não tem com quem deixar o filho e precisa levar. Exatamente. Né? E olha, eu vi recentemente que não só mulher, tá? Nós estamos falando do universo feminino, mas não só mulher. Eu vi um aluno levando o filho porque não tinha com quem deixar. Acredito. Entendeu? Então, o pai ali, aquele pai responsável também, por certo, a mãe da criança também tinha outros compromissos, pegou a criança e levou para a faculdade e tudo mais, né? Leva lá para o seu local de trabalho, gente. Aquele pai responsável que ajuda a cuidar vai fazer isso mesmo, e é normal, né? Claro. Mas nós ainda vivemos num mundo de uma certa intolerância nesse sentido. Não só dos professores, quanto dos colegas também, né? Tem gente que não tem Exatamente. paciência nenhuma. Não tem paciência
de ouvir barulho, não se concentra, dizem, né, que não se concentra com barulho, né? Então acaba ficando irritados. E eu tive essa compreensão na faculdade, depois o Fabinho nasceu, né, no último ano, o leitinho vazou muito, mas consegui terminar bonitinho. E no Jubileu de Ouro da Faculdade de Direito de São Bernardo, eu participei, viu, da história. Estou no livro do Jubileu de Ouro. Que máximo. E foi feito um trabalho muito bacana. Inclusive, a Carmela era a coordenadora dessa não era homenagem, dessa cerimônia, né, de 50 anos. E aí nós fomos chamados por quê? Eu era presidente da UAB Diadema, formada na Direito de São Bernardo. E a região do ABCD-MRR, todos os presidentes, à exceção de Ribeirão Pires, eram todos formados na Direito de São Bernardo. Olha. E então era o Picarelli, em Santo André, era o Davanzo, em São Bernardo, era o Adilson, em São Caetano, era eu, em Diadema, era o Espíndola, em Mauá, e em Ribeirão Pires era o Romaldini. O Romaldini não era formado na Direito de São Bernardo, mas o Ricardo, que hoje é o presidente, ele se formou na Direito de São Bernardo. Então, nós somos todos chamados para esse evento, cada um gravou, né, a sua participação, foi muito lindo, muito emocionante. Aí sobrou para eu falar, a primeira falar, né? Porque eu era a única mulher da turma. Sobrou para a Marilza falar. Claro. E na hora da entrevista, primeira pergunta: por que a senhora escolheu a Direito de São Bernardo para fazer o curso de Direito? Boa. A gente ia perguntar isso aqui também. Por quê? Por quê? Por que nos responda, então? Ixi, nossa, é choração. Porque já comecei meio embargando, né? Porque eu era muito pobre e não tinha condições de pagar uma faculdade. A única que tinha era a Direito de São Bernardo. E era um sonho para mim, né? Fazer uma faculdade assim, a única que tinha, que eu tinha mais ou menos condições, não era tanto também, apesar de ser uma autarquia, a mensalidade baixa, mas era a única no ABCD-MRR que oferecia assim, um curso de qualidade mais próximo, acho que era Mogi das Cruzes, depois era São Paulo, Mackenzie, era a FMU e tal, mas por aqui era a única, e eu era muito pobre, não tinha dinheiro nem para tomar condução, como que eu ia para esses lugares mais longe estudar? Não tinha mesmo condições. E eu era pobre de informações e de dinheiro também, né? Uma família pobre, ninguém nunca tinha estudado, e ninguém tinha nem como estar orientando. Fala, faz assim, faz assado, entendeu? Aí eu estava fazendo um curso de contabilidade no Colégio Anchieta. Sei. E aí eu ouvia, lá atrás, quando eu vim do Paraná, eu ouvi uma amiga falando, a Cláudia, me espelhava nela, que a Cláudia, para mim, era incrível, era top. Porque ela tinha casa própria, a mãe dela trabalhava na prefeitura, eu achava que ela era maravilhosa. E eu não tinha nada disso. Aí ela falava que queria ser uma juíza de direito. E eu pensava, meu Deus, se a Cláudia quer ser uma juíza de direito, é porque isso é muito sensacional, deve ser maravilhoso isso. E eu vou buscar saber como se torna uma juíza de direito. Sua inspiração. Nossa, eu tô Aí arrepiada. eu fui me informar, né? Como se torna uma juíza de direito? Como é? Estuda para fazer isso? Não. Você tem que fazer um curso de direito e depois prestar um concurso. Aí eu falei, então, e você é chamada de doutora? Você é uma doutora. Aí eu pensei, eu quero ser uma doutora para dar bastante orgulho para minha família. Ai, que linda. Eu queria isso, ser uma doutora para dar orgulho para minha família, né? Porque ninguém nunca tinha conseguido chegar lá, né? Aí eu fui. Eu estava fazendo contabilidade no Colégio Anchieta e tinha várias pessoas na sala que também queriam fazer curso de Direito, na Faculdade de Direito, né?
e falavam que iam se inscrever para prestar vestibular, e eu pensava, eu vou junto? Nossa! Mas eu achava, assim, um absurdo, impossível conseguir, porque eram pessoas, assim, que já trabalhavam na área, por exemplo, num escritório de contabilidade, numa empresa. Eu não sabia nada, né? E então eu falava, eu não vou ter condições de fazer, meu Deus, não vou ter condições, mas eu comecei a estudar e formar, assim, aquela, dentro da minha cabeça, eu comecei a planejar como seria, e tinha nas bancas de jornal tinha, eles vendiam umas revistas que estudavam para vestibular. Abriu o vestibular. E eu comecei a comprar essas revistinhas Para estudar. Pra estudar. no terceiro ano começou o terceiro ano do curso de contabilidade, e eu comecei a comprar as revistinhas toda semana. Eu comprava a revistinha. E elas vinham, aqueles encartes, vinham todas as matérias, e depois, toda semana vinham as matérias, eu desencartava e juntava as matérias, estudava, porque eu não tinha condições de fazer um cursinho para entrar. E aí eu ia lendo, no meu horário de almoço, eu trabalhava aqui próximo, na Queiroz dos Santos, tem? Tem trabalho. Isso, numa empresa que tinha aqui. E no meu horário de almoço, as meninas saíam, vinham para o centro, bater perna no calçadão, e eu ficava lendo os estudando. encartes. Eu ficava lendo os encartes. E eu fazia resumo daquilo, de cada matéria. Do resumo, foi chegando num resuminho próximo do vestibular, e que eu fui lendo aquele resuminho no carro. Aí não deu outra. Passou. Em literatura, eu acertei 100%. Eu me lembro bem disso, né? Porque as outras matérias, quando eu tinha dificuldade nas exatas, eu já deixei um pouquinho para lá. Tinha dificuldade nas exatas e fazia contabilidade? Fazia contabilidade, mas tinha dificuldade nas exatas. Física. Era 100% humanas, né? Era. Mas também as pessoas entram no curso de Direito e acham que nunca vai ver conta na vida. Mentira, né? Mentira. Então, hoje quando eu vejo um monte de contas que eu vou fazer um inventário, vou fazer a partilha. A única coisa boa é que hoje tem os aplicativos, os programas que tudo Não, isso mas ajuda. Mas é que eu tenho dois antigamente, que era na engenheiros em raça. casa. Tenho 2 engenheiros em casa. Ai, por favor, resolve essa fração que eu não estou entendendo. Você é engenheiro, você sabe. Não, engenheiro Não, sabe. avos sempre foi um problema. Então, e aí eu deixo para eles fazerem. Gente, pra calcular ITCMD. Ai, meu Deus, que loucura que é, né? Sim. Mas prestei vestibular e peguei uma classificação boa. Estava aqui na empresa trabalhando, no horário de almoço. E meu marido, não sei se ele ligou, não me lembro se a gente atendia telefone na empresa, porque não tinha celular, não tinha nada. E falou que meu nome estava lá no jornal. Ixi, nossa, que alegria tão grande. Aí foi fazer Eu direito. não esperava. Nossa! Quer dizer, a gente sempre tem a esperança, né? E os meus colegas que faziam contabilidade comigo, ninguém passou. Olha. Ninguém passou. Eu vi todos depois e ninguém conseguiu passar. Então, eu fui, mas de cara, eu não sabia o valor da conquista, né? Eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali. Demorou bastante tempo para saber o valor da conquista, saber os professores que estavam ali dando aula, quem eram, desembargadores, promotores de justiça, juízes. A maioria eram homens, eu não me lembro, não tive aulas com nenhuma mulher. Na minha época não era muito comum ter mulher. Mas eu via e eu falo, meu Deus, eu estou aqui, né, nesse lugar. Demorou para cair a ficha para reconhecer ali o valor de tudo, né, que eu tinha conquistado. Mas... E como sendo uma autarquia, muitos juízes, promotores, desembargadores davam aula lá, né? Dão até hoje, né? Tem gente até hoje, porque o nível é excelente. O nível ainda Sempre é o foi, mesmo. né? É o mesmo de quando eu estudei lá no passado.
que eu saí em 83, era a mesma coisa. E nós vemos, por experiência, nos nossos escritórios, as estagiárias que vêm da Direito de São Bernardo, ou as nossas colegas que saem da Direito de São Bernardo, as estagiárias que passam lá no escritório, elas, quinto ano, tá estourando, já tá com a carteira vermelha na mão. Praticamente sabe advogar, né? Já sabe fazer todas as petições. Tudo. Precisa só de um empurrãozinho, uma coisinha ou outra, mas parece que já estão todas prontas. Então, é uma faculdade ainda, né? Não é universidade, mas é uma faculdade de direito e com nível muito bom e que orgulha muitíssimo, né? A nossa região toda. Isso, a região orgulha muito, né, a qualidade de ensino e tudo mais, e eles não deixam cair. E quando completou os 50 anos, teve esse evento maravilhoso, nós falamos, nós demos entrevista, tal, e eu estava contando para vocês, né, a primeira pergunta foi essa, Foi. E aí eu já passei passei, acho que foi para Dilson Espíndola e já continuaram, até eu me recompor. E aí eu continuei, né, falando. Aí quando chegou no dia teve um jantar, né, também. No dia do jantar, a jornalista veio me encontrar na porta e falou: eu que editei a sua entrevista. E eu chorei junto com você. Ela me falou, me emocionei, chorei junto com você. E a pergunta que não quer calar. Calar. Exame de ordem. Não tinha. Não tinha? Não tinha aí. Exame de ordem. Não tinha. Não. Era assim, nós fazíamos o estágio dentro da faculdade e depois nós passávamos por um exame, né, da UAB. Uhum. Nesse exame, nós tínhamos que tirar 7 na escrita, senão nós passávamos para a oral. Porque na Direito de São Bernardo, os exames são orais, né? Eu fiz muito, viu? Eu ficava todo ano em quase todas as matérias. Aí que eu me acostumei, eu me ambientei, eu me adaptei a falar, tira de letra, a falar, né? Eu tinha vergonha, porque falava tanta abobrinha, né? Para aquelas autoridades. Misericórdia. Né? Falava, jogava abobrinha hoje em dia. Eu me lembro como eu tive coragem. Uma vergonha alheia própria, né? Aquela, ai, que vergonha de mim no passado. Jogar esse monte de abobrinha na cara do professor, do mestre. Mas então conta pra gente como que foi. Tinha a parte dissertativa então, tinha a escrita, né? Eram perguntas, tá? Tinha múltipla escolha e tinha uma parte dissertativa. Tá. Né? Não me lembro quantas. Aí, se você não atingisse a média 7... Não ia para... Ia pro oral. Tá. Né? Tá. E aí, no dia que eu fui ver lá no quadro minha nota, estava escrita a lápis. E parece que estava tudo apagado. Apagaram várias vezes. Ai, vou dar isso aqui. Não, mudei de ideia. Vou dar essa. Não, mudei de ideia. Vou dar essa. Gente, acho que apagaram várias vezes. Mas estava 7 lá. Estava 7 a lápis. Todas estavam em caneta. Todas estavam em caneta. A minha estava a lápis. E parece que estava tudo apagada. Mas tudo bem. Aí... Pelo menos estava 7, né? 7. Devia ter trazido minha carteira para vocês verem. A carteira era em cartolina verde, uma foto 3x4, um carimbo em cima e a assinatura do presidente do seccional, a caneta normal, datilografado. Devia ter trazido, né, para vocês verem como era em cartolina aquilo. Imagina hoje, por exemplo, para apresentar uma carteira dessa numa audiência para o juiz. Eu vou, opa, que isso? Não hoje, é verdade? Hoje tem até a versão do aplicativo, né? No celular. Ela é online. Que a gente mostra no aplicativo. Então, era assim. E foi muito emocionante também receber a carteira. Porque... Na verdade, não teve solenidade nem nada pra mim. Pra mim nunca teve muita coisa. Viu a nota, passou tua carteira? A carteira. Só que aí a solenidade era lá na seccional. Só que tinha uma carteira provisória, que você pegava a carteira provisória,
Parece que você não pagava essa carteira. E depois pegamos uma definitiva. E eu não tinha dinheiro para pegar a definitiva. Eu fiquei com a provisoriamente, por um tempão. Quando eu fui pegar a definitiva, acho que a cartolina que era diferente, a cor. Quando eu fui pegar a definitiva, fui direto lá na Sé, pegar a minha carteira definitiva. Peguei um ônibus lá na Vila Pauliceia, fui até o Parque Dom Pedro, desci, né? Porque os ônibus iam até o Parque Dom Pedro, e depois você descia e só Deus sabia. E, ó, Você subia a ladeira Porto Geral. Vou arranjar o pestana e vá a pé até a B. E mete o pé. Ontem mesmo estavam me lembrando disso. Eu estava na Maria Paula e a colega falando, que eu trabalhei aqui. E como você vinha? Eu vinha de ônibus. No meu tempo não era assim, não. Vinha num ônibus que eu tomava na Vila Pauliceia. E um monte de gente, porque vinham office boys, pessoal que trabalhava nos bancos, tudo jovem, tudo, né? Nós íamos até o Parque Dom Pedro e a gente descia todo mundo lá, e dali pra frente cada um metia o pé. Pra comboio, né? Era para Boa Vista, eu trabalhava na Praça do Correio, era mocinha. E era para Boa Vista, naqueles bancos de estagiários, era para Praça do Correio, era tudo. O pessoal metia o pé para cima, mas ia até lá o Parque Dom Pedro. E nesse dia que eu fui receber a carteira, desci no Parque Dom Pedro, subi, cheguei lá na Praça da Sé, peguei minha carteira, sem solenidade, sem nada. Peguei minha carteira e vim, minha filha, com ela na bolsa. Carteira pula. Carteira vermelha pula, não pula na bolsa? A minha verdinha pulava na bolsa, queria sair. Toda hora eu tinha que olhar para ela. Deixa eu ver se meu nome tá certo. Dentro do ônibus. Deixa eu ver se a minha data de nascimento tá certa. Se não tem o número errado no meu RG. Nossa, deixa eu ver aqui o lugar que eu nasci. Eu tirava da bolsa o tempo inteiro e olhava a minha carteira, porque eu não me conformava. Eu já tinha as 2 crianças, o pequenininho estava no berço ainda, entendeu? E eu pensava, eu vou chegar agora em casa e eu vou dar carteirada até na criança que tá no berço. Né? Até na criança que tá no berço. E dei carteirada. Até na criança que estava no berço, eu fui dar carteirada. O orgulho tão grande que eu sentia, porque eu fui direto para casa da minha mãe, meu marido estava lá com as crianças, e eu mostrei para todo mundo, para minha mãe, meus irmãos, meu marido, a minha carteira. Aquela emoção, né? Emoção muito grande aquilo, sabe? Assim, tipo, mamãe, olha, mamãe, papai não tá mais aqui, mas a senhora tá, filha é doutora, sua filha é doutora, mamãe. E ela chorou. O meu pai, quando eu entrei na faculdade, porque ele faleceu, eu tava grávida da minha filha, já tava, acho que no 3º ano. E o meu pai faleceu nesse ano. Mas quando eu entrei na faculdade, ele tinha sido acometido de uma doença e ele não trabalhava mais, ele ficava direto em casa. E ele ficava no portão ali, todo mundo que passava, ele, bom dia, boa tarde. Quando eu entrei na faculdade, ele parava todo mundo para falar, minha filha vai ser advogada. Todo mundo que passava na rua, ele falava, minha filha entrou na faculdade, viu? Vai ser advogada. E pessoas que... Lá no Enru de Ramos, um bairro movimentado. E ele chamava as pessoas e falava, minha filha vai ser advogada. Minha filha entrou na faculdade. Então, um orgulho, né, enorme dele, da família toda. E algum dos filhos fez direito? Não. O meu marido é engenheiro mecânico, né? Aí, quer dizer, todos os homens da família querem ser engenheiros, né? O meu filho é engenheiro civil, agora os netos também querem seguir a carreira do tio e do avô. Acho que é mais interessante para eles. Ninguém quis seguir, não. Todo mundo de exatas. Não. E aí, conta pra gente. Quando você pegou a carteira, falou, bom, agora eu vou advogar, né? E vou ganhar muito dinheiro. Vou ter meu escritório. Vou ter meu escritório top. Lá no 18º andar. Meu escritório top. Com vista panorâmica. Com vista panorâmica. Então. Só que eu tinha também as crianças pequenas, né?
para uma mãe também que se forma de cara assim. Por isso que muitas mulheres desistem da profissão cedo, principalmente na nossa profissão, tá? Elas desistem cedo, né? Quantas não desistiram na pandemia, né, gente? Aham. Tá? Então, elas desistem cedo, porque para atingir o seu objetivo, você tem que abrir mão da maternidade muitas vezes, tá? São audiências. Meu, eu esqueci as crianças na escola. E depois voltava Calma que chorando. A gente vai chegar nos perrengues. Aí você E aí vai poder voltava contar chorando. Mas é só perrengue. A vida inteira, né? Ser Senhor. advogada é um perrengue, né? Porque se advogada, mãe, esposa, dona de casa. É um múltipla perrengue. função. Não, mas pior de tudo é esquecer criança na escola. Ou às vezes que não tinha celular, facilidade, essas coisas, né? Você tinha que pegar uma ficha, ir para um orelhão, mas às vezes não dava. Você estava numa audiência, as audiências trabalhistas atrasavam muito. Não é igual agora, não, gente. Estava agendada lá para as 13h30, por exemplo. Podia contar que 16 horas, 17 estava saindo. Se estava, então, se tinha assim, uma pauta muito grande, você não conseguia pegar as crianças na escola às 5. Imagina! E aí, como você vai avisar uma vizinha para pegar? Né? Não tinha WhatsApp, né? Não tinha WhatsApp. Era outra Não época. tinha como avisar a vizinha. E eu tinha também uma rede de apoio boa, tá? Uhum. Não posso reclamar da rede de apoio familiar, de amigas, de vizinhas, né? Muitas vezes eu chegava e eu sempre chorava por tudo. Chegava, porque eu me sentia tão culpada. Chegava tarde, ia buscar as crianças na casa da vizinha. Eles já tinham tomado lanche, tomado refrigerantezinho, estavam lá com uma revistinha lá da Mamônica, sabe? Lendo, sentado, bonitinho. E a mãe chorando. Eu me sentia muito culpada. Então, por isso, tem muitas de nós que não conseguimos mesmo conviver, né, com a culpa. E outra, como é muito difícil você conquistar assim de cara o que você quer, você acaba mesmo desistindo. Entendeu? Se você não tem o apoio, por exemplo, de um parceiro, de falar, não, vai para cima, que você consegue, é assim mesmo, né? Você consegue. Tô aqui, né? Eu tô aqui, né? E o teu parceiro tá ali te dando aquela força, compreendendo algumas falhas suas, né? Porque é normal mesmo você tá falhando, ou você falha profissionalmente, que você tem a sua responsabilidade como advogada. Meu Deus, até demais, né? Porque é inadmissível falhar na nossa profissão, gente. Aí eu falo assim. É inadmissível. Não tem A como. medicina, obviamente, a pessoa pode perder a vida, às vezes, né, por alguma falha do profissional, etc. Mas nós, como os advogados, a gente mexe com o patrimônio das pessoas, com liberdade das pessoas. Assim, a gente mexe com bens tão preciosos do ser humano que. E são sonhos. As pessoas que nós trabalhamos também com isso, né? Os seus sonhos, realização. Então, a nossa profissão é uma profissão de responsabilidade. Nós temos que ter respeito, a cabeça sempre centradinha, tudo mais, né? Então, admitir uma falha, eu acho que é mais fácil admitir no nosso cotidiano. Se admitir, seria no nosso cotidiano, familiar mesmo, entendeu? Aí tem que ter sempre alguém ali para te apoiar e também te entender, né? Que você não pode ser a super mulher em tudo e também tá mostrando para você que você também é passível, né? De falhar e tudo mais, né? Mas tem que ter uma cabeça muito boa para você conciliar. Você chegou a levar seus filhos pro fórum alguma vez? A minha mãe também me levava, eu ficava na fila do protocolo. Ai, levei tanto. Levei tanto. E eu sempre levava alguém para ficar lá fora com eles. Fora de São Bernardo, que era próximo da cidade da criança, né? Aí eles ficavam brincando ali fora com uma mocinha, uma menina que cuidava deles. Eles ficavam ali brincando tudo. E às vezes não tinham aula, né? Aí quando você, por exemplo... você sabia que tinha deixado doentinho em casa, né? Também. Um dia eu cheguei na minha casa
o menino tava brincando de super-herói e deu um soco na porta de vidro. E cortou muito a mão. Esse de 39 anos, ele tem a cicatriz, né? Cortou muito a mão, cortou feio. E tinham só crianças brincando em casa, porque os vizinhos eram todos próximos, tal. Não tinha problema de ter, não é como hoje, né, que é mais complicado. Tinham as crianças brincando, a minha filha, a Flavinha, era pequena ainda, mas correu na vizinha, o Fabinho cortou a mão, tal. Aí ela estava com uma irmã na casa dela, ela colocou pó de café no corte do menino. E aí, até, porque eu estava incomunicável, né? Não tinha celular, não tinha nada, né? E eu estava no Fórum de São Bernardo, eu acredito, eu estava fazendo uma audiência, até se comunicar com a empresa do meu marido vir, levou o menino para o Neumater. E a Flavinha, minha filha, conta que ela ficou junto, segurando na outra mãozinha dele, para o médico tirar o pó de café do corte do menino. Ai, que trabalho. E ela falava, Nossa. Fabinho, segura em mim, Lourinho. Fabinho, me aperta. Me aperta, Fabinho, pode me apertar. Ai, que lindo, amor de irmão. Me aperta, pode me apertar, Fabinho. E o médico tirando o pó de café. E quando eu cheguei, ele já estava com tudo pronto, suturado, tudo certinho. Mas aí você fala, meu Deus, eu não estava aqui para socorrer. A sua filha é mais velha. É mais velha. Mais velha. Uns 3 anos mais velha que ele. Então, acho que ela também se sentia responsável por ele, né? E é super, super responsável. Eu vejo pelos meus sobrinhos postiços, a menina é mais velha que o menino. Ela acha que ela é a mãe. Número 2 dele. Ela acha que ela é responsável. Sempre foi por ele, né? É tão bonitinho. É bonitinho, amoroso. E a mulher, Marilza, é bom você falar isso, porque a mulher tem que se livrar dessa culpa. Porque senão você também não ia ser totalmente realizada. Exatamente. Você ia ser frustrada. E eles não iam querer também ter uma mãe infeliz, né? E não. E lidar com tudo isso é bem difícil, É né? muito difícil. Por isso que. Tem que persistir mesmo. Por isso que eu falei que muitas mulheres desistem, né? O tempo foi passando e quem sentiu muito orgulho sempre do meu posicionamento, do meu profissionalismo, tudo, foi exatamente o menino, que sempre sentiu muito orgulho de chegar e falar, na minha sala, todas as mães são dona de casa, só você que é advogada. Olha. Agora, a menina, a Flavinha, sentiu orgulho do meu jeito de me vestir. Entendeu? Aquela mãe, a mais elegante da escola, que ia buscar no Fusquinha, né? Era um Fusquinha lindo também, todo novinho, todo bonitinho, mas era a mãe mais elegante que ia. E quando a mãe mais linda chegava para buscar na escola, com seu bom cabelo feito, suas roupas, e salto, né? Muito salto sempre. Muito salto, né? Brincos, usavam aqueles brincos enormes. Então, era um orgulho. Eu sinto que eu fiz a coisa certa. Sim. Não tenho nada que me arrepender. E penso que tá tudo bem se a escolha fosse sua. Sim. Não continuar ou sim, parar ali e não prosseguir nos estudos e resolver mesmo, vou me dedicar à maternidade. A decisão é da mulher, né? A decisão cabia a você, né? Sim. Então, eu sempre senti isso dentro de mim. Eu sempre fui muito decidida nesse aspecto. Por quê? Para mim, como eu disse, né, inicialmente, a conquista, ela foi, assim, difícil de ser assimilada, a minha conquista. Mas é uma coisa muito difícil. E, para mim, depois foi muito valorizada a minha conquista. Não ia deixar assim, sabe? Falar, não, eu vou largar tudo nunca. Mesmo quando eu fazia faculdade, mesmo diante das dificuldades que eu tive muitas dificuldades, né, financeiras e também por conta das crianças e tal, mas eu nunca pensei em desistir de nada, muito pelo contrário, eu estou aqui, eu vou terminar
haja o que houver lá na frente, mas eu vou terminar. E aí, terminei com a carteira na mão, com uma profissão maravilhosa, linda, porque a nossa profissão é uma profissão mais linda que tem. Você não precisa nem advogar, só você saber que você tem uma formação jurídica, que para mim, na minha opinião, formação jurídica é a formação mais perfeita que existe, com todo respeito, né, às outras profissões. Mas a nossa formação jurídica nos permite sermos o que nós quisermos, engenheiras, médicas, psicólogas, pedagogas, nos permite. Uhum. É só aparecer uma defesa na tua frente. Você tem que defender uma médica agora. Você vira médica. Qual outra profissão te permite isso? Estudar tudo, né? Entendeu? Qual outra formação te permite isso? Você presta atenção, não existe. Direito então, ao mundo, a nossa formação, a formação jurídica é a mais perfeita. E eu nunca quis perder essa oportunidade de viver tudo isso que eu conquistei. Entendeu? Por isso que também a gente sempre fala aqui que advogado nunca para de estudar, tanto pelas atualizações legislativas, Exatamente. quanto nos casos que vão nos aparecendo, porque a gente não sabe de tudo. Por exemplo, aparece uma cliente médica, é uma questão às vezes muito específica, você tem que ir atrás e pesquisar, entender, porque você tem que entender aquilo que você está escrevendo para o juiz, né? Exatamente, porque ela pode até te relatar, mas e os termos jurídicos? É você que vai ter que buscar. Ai, deixa eu pegar o gancho em termo jurídico aqui, então. Calma. Mas... juridiquês. Juridiquês. E o mais importante que a doutora Mariusa queria era uma opção dela. Então, é isso aí. Cada uma tem a sua opção. Exatamente. E a sua escolha. Exatamente. E é isso que tem que ser valorizado e respeitado. Sim. E você tem que entender que eu entendi, né? Cada um de nós carregamos dentro de nós um talento. Você não pode ter talento para tudo, pelo amor de Deus, também, né? Que isso? Né? Não existe, né? Não existe, né? Mas você tem que valorizar o seu talento, o talento que você tem dentro de você. Investir nele sempre, não é verdade? E foi nisso que eu me apeguei. Deficiências, defeitos, sim, mas mesmo enquanto advogados, muitos advogados saem, né, da faculdade, são recém-formados, jovens advogados, todos sonhadores, e criam uma expectativa muito grande de fazer tudo, por exemplo. Eu vou entrevistar o cliente, vou passar o valor dos honorários, vou peticionar, vou pesquisar, vou montar petição, vou fazer audiência, vou fazer acordo. Às vezes você não tem talento para fazer audiência, mas você tem talento para pegar o cliente, entrevistar, para você fechar os honorários, fazer um contrato de honorários. Você não tem talento para pesquisar e montar uma petição, mas você tem talento para fazer uma audiência. E você é top, você é melhor. Então, nós temos que buscar dentro de nós esse nosso talento aí, né? Polir esse diamante, né? Exatamente. E parar de ter esse tipo de expectativa, ansiedade, de que você tem que fazer tudo. Você é responsável por tudo. Não. Às vezes, não. Você pode delegar, né? Fazer parceria, né? A gente sempre fala isso aqui. A gente vê que, por exemplo, tem muitos advogados que são contratados só para fazer sustentação oral, né? Entendeu? E seguiram carreira. E é um talento maravilhoso. Que não é qualquer um que consegue ir lá no tribunal, na frente dos embargadores e sustentar oralmente. Isso é talento. Então, se você consegue... E aí, às vezes, você coloca esse mesmo advogado para entrevistar um cliente e fechar um contrato, ele fica na dúvida. Ai, meu Deus, e agora? Quanto que eu vou cobrar? E esse contrato de honorários, parece que a pessoa não está em condições de pagar. Não. Pela cara, eu vou cobrar tal. Então, isso aí é tudo questão de você descobrir dentro de você aquela sua habilidade e ir para cima. E seguir. Eu sei que agora a doutora Isabela vai querer fazer uma pergunta para você, doutora Mariusa, mas antes dela fazer essa pergunta, eu quero muito ouvir de você como que é comandar uma OAB
Durante 2 gestões é difícil, né? Como é difícil você agradar todo mundo. Sim. E eu imagino que você teve ali uma baita de uma experiência, né? Nesse tempo que você ficou presidente de Sim. ordem. Foi a primeira presidente mulher da OAB. Não, eu participei da gestão da primeira presidente mulher, que foi a doutora Maria Marlene Machado. Ela me convidou, eu acho que foi em 2006. Olha, 2006, 2007, 2006, para participar da chapa dela. E porque eu já tinha assim, um contato bom com as mulheres, mas sempre, né? Histórico, maravilhosa. histórico, mulheres, mulheres. E aí ela gostava desse meu trabalho e eu fui participar desse grupo. Com pessoas maravilhosas que estão comigo até hoje, né? O Fernando Duque Rosa era desse grupo. E aí, né, a doutora Maria Marlene Machado venceu a primeira eleição, né? Ela fez a primeira gestão e eu na diretoria dela, eu era a secretária adjunta e depois, na segunda gestão dela, eu fui vice-presidente dela, né? Aí ela fez as 2 gestões. 2 mulheres dobradinha. comandando a OAB. Presidente e vice. Era. Aí nós viemos, aí eu disputei o cargo de presidente e ganhei também, né? A primeira Linda. gestão. Aham. Tive muito apoio. Eu diria que para fazer tudo isso, né? Você tem que ter muito apoio. E eu não posso falar assim, por exemplo, eu fui discriminada porque eu sou mulher, porque as pessoas me olhavam assim assado, porque eu era mulher, não me respeitavam muito, pelo contrário, tá? Os homens sempre me respeitaram muito e eu tenho muito a agradecer aos homens que participaram comigo das minhas diretorias, tá? Uhum. E a primeira e a segunda gestão. Eles sempre estiveram do meu lado. Não sei se também eu acho que por muito respeito, eles sempre me respeitaram muito, né? E nós fizemos as gestões assim, fomos muito bem-sucedidas nas 2 gestões. E eu saí assim muito bem, muito satisfeita também, porque consegui fazer, né, um sucessor. É. E fiquei muito feliz com isso também. Depois que eu saí da diretoria da UAB, eu fui para a coordenadoria, né, regional da mulher advogada, também trabalhar com mulheres. Mas eu tive uma experiência muito boa. E tive muito apoio também dos meus colegas, tanto de diretoria quanto dos advogados, né? Porque a subseção de Diadema é uma subseção pequena. Hoje deve ter uns 1.600 advogados, eu acredito. Por aí, né? Não são muitos, né? Quando eu comecei lá atrás com a doutora Maria Marlene Machado, eu acho que eram uns 800 advogados, mais ou menos, e foi assim aumentando. Mas os advogados de Diadema têm assim uma característica neles. Eles são todos muito simples, né? Eles são todos muito simples, carentes de informações, então é muito fácil de lidar. É só você dar atenção, oferecer apoio, oferecer ajuda, né? Trazer apoio. Então, muito simples. Em Diadema tem muitos escritórios bons, muitos profissionais bons em Diadema, de todas as áreas, viu? A gente Claro. recebeu já a doutora Flávia É. Artilheiro aqui. Então, a doutora Flávia Artilheiro, por exemplo, Priscila Modesto. nós participamos, eu era presidente, eu acho que eu era presidente de subseção. Não era, estava na diretoria ainda, quando a Flávia Artilheiro participou pela primeira vez de uma comissão da mulher advogado, a mulher advogada lá atrás, faz tempo. E depois nós não nos largamos mais, que a doutora Flávia Artilheiro é de uma competência, uma responsabilidade, uma educação, ela é ética, comprometida, ela é fantástica. E a doutora Priscila Modesto também, uma criminalista, ela faz júri. Não só
não somente essas duas, viu, gente? Esse é um exemplo que a gente está dando. Exemplo, as duas são exemplo de advogadas maravilhosas que tem em Diadema, mas tem excelentes advogados também, homens, com bons escritórios, tem uma estrutura muito boa. Não, Diadema é fantástica nesse aspecto, sabe? A Dani tá presidente da Comissão da Mulher Advogada. Sim, a Daniela Reis. E olha, e cada vez mais tem as diretorias se preocupam de estar capacitando os advogados. De lá para cá, da minha gestão para cá, da minha atuação para cá, é sempre a mesma coisa, prosseguiram sempre com as mesmas atividades, buscando, acolhendo, aprimorando, buscando, né, aprimorar os conhecimentos, trazendo boas coisas para os advogados, para a formação deles. Isso é formação continuada, né? Os advogados buscando coisas boas. E eu me orgulho muitíssimo, viu? Da minha subseção e também de como está, né, hoje. E nós temos uma faculdade de Direito também em Diadema, né? A Uniesp-FAD. Também tem muitos advogados que saíram da Uniesp-FAD, que hoje estão com bons escritórios em Diadema. Eu acredito que ali os empresários, comércio, tal, não precisam sair fora para buscar os serviços profissionais, porque Diadema está muito bem. Recentemente eu fui num evento lá na OAB de Diadema, realizado pela PRI, né? E você percebe a união entre os colegas, o respeito e a união entre os colegas. Muito respeito, porque é uma comarca pequena, né? Muitos advogados de outras comarcas foram prestigiar nesse dia. Tinha gente de Osasco na OAB de Diadema. Foi demais. E membro de comissão. Você tem que ver como as subseções de fora prestigiam o Diadema, sabe? Basta convidar, que eles estão sempre... O que eu vejo também, os colegas no Conselho Estadual também, de outras cidades do interior... Vem o meu crachá de Diadema. Isso que eu quero perguntar. E eu quero só dizer que eu tenho muito orgulho de hoje ocupar a coordenadoria da mulher advogada da nossa região, que foi passado ali por doutora Marilza. Então sou sua discípula. Exatamente. E eu fico muito orgulhosa da sua atuação e da forma também como você conduz seu trabalho pelo seu profissionalismo e responsabilidade. Uma advogada muito competente, né? Lógico, nossa, com certeza. Eu sou fã da Priscila. Com certeza. Somos, né? Isabela. Todo mundo somos. Eu sou fã Nós dela. Somos suspeitas. Eu quero saber agora do Conselho Federal, do Conselho Estadual. Como que doutora Marisa tá lá representando. Como que é agora tá lá na lindamente conselheira. Então... quando eu fui convidada, né, para participar também da chapa da doutora Patrícia Lanzolini, eu também fiquei assim, muito honrada, tudo mais, de receber o convite, só que nós tínhamos uma disputa assim, muito importante, né? Uhum. Nós tínhamos um presidente bom, que estava atuante aí, de repente... E ela candidata a primeira mulher, né? Então, era uma disputa muito boa, com excelentes candidatos, né? Tanto o que estava presidente, quanto ela que estava candidata. Aí eu fui participar. E foi assim, uma surpresa muito grande, uma surpresa boa, muito boa, dela ter sido eleita, né? E nós termos sido eleitas também conselheiros, né? Eu acho que quando ela ganhou foi, acho que uma felicidade, assim, geral, pelo menos... Eu acredito de uns advogados formados de uns 10 anos pra cá tiveram aula com ela em algum momento em cursinho preparatório, né? Então todo mundo conhecia ela, né? Então todo mundo conhecia e também é uma coisa boa, muito boa, mas também é ruim por conta da expectativa, né? Tudo que ela faz hoje a maioria das coisas que ela faz é pensando mesmo nessa jovem advocacia, tá?
pensando nessa jovem advocacia, através de cursos, de formação, de facilidades. Congressos, né? A OAB tem congressos, trabalhado... Quantos congressos da Jovem Advocacia teve? Sim. Nossa, teve tendo. em Campos do Jordão. Teve... Vai ter um agora dia 25 em Jaguariúna, você viu? Então, tá... Jaguariúna. Não tá se concentrando só na capital, Isso, né? Exatamente. Tá expandindo, né? Isso daí era uma proposta dela de campanha e que ela, nossa, tá fazendo nós, né, estamos fazendo de tudo para cumprir. E o nosso trabalho junto ao Conselho Estadual é um trabalho assim muito intenso, é muito árduo. Muito Agora tá árduo. tendo o quinto constitucional, né? Terminamos ontem de montar as 2 listas sextuplas. Aí uma das listas tem uma que foi minha professora que A Débora? eu amo a Débora de paixão. A Débora Brandão. Eu mandei mensagem pra ela, professora. Ontem foi uma choração. Eu tô torcendo muito por você, eu mandei pra ela. Ontem foi uma choração lá, viu? Porque tinha... Eu fui na homenagem que ela ganhou o título de cidadã São Bernardense. Você tava lá, né? Eu tava lá. Nós lá. estávamos. Nós Ah, estávamos. A professora Débora, Nós quem não estávamos. teve direito de família com ela, assim, de uns 15 anos pra cá, daqui na região. Então, e ela como amiga, como companheira também, ela é perfeita. E ela merece, sabe? Ela merece, sim, alcançar todos os objetivos dela. E que eu falo para ela, como eu falo para todas as pessoas que estão disputando alguma coisa. Olha lá na frente, ó. Não desvia, não. Ela, assim, nossa, eu sempre fiquei, assim, foi uma honra ter tido aula com ela na faculdade. Eu tive aula de Direito de Família e Métodos Alternativos de Solução de Conflito. Foi uma honra ter aula com ela na faculdade. Ela chegava, assim, na sala de aula, ela falava assim, ai, gente, quem vai buscar minha Coca lá embaixo? Porque a professora Débora, ela é doida por Coca-Cola. Então, ela fala assim, quem vai buscar lá na cantina minha Coca hoje? E assim, ela é super querida. Não tem um aluno que teve aula com ela que ela não é super querida. Então, assim, eu mandei mensagem pra ela falando assim, professora, você é muito merecedora. Muito mesmo. Então, aí nós montamos as 2 listas, foi trabalhosíssimo, porque excelentes advogados para nos representar. Vamos estar muito bem representados, são 2 vagas. E agora, como que funciona? Vocês montaram as 2 listas? Nós montamos as duas listas sextuplas. Essas listas vão para o Tribunal de Justiça, porque lá tem outra passagem. Como nós fizemos, se bem que a nossa seleção é muito mais intensa, né? Porque uma lista de 50 e poucos candidatos homologados com a documentação, tudo, que passaram pela arguição, entendeu? Então, a nossa lista foi bem trabalhosa. O que vai para o Tribunal de Justiça agora são essas 2 listas de 6, e de lá vai sair de 3 e vai para o governador. governador. Maravilha. Você vai ter coragem de fazer a sua pergunta, doutora Isabela? Do conselho. Não, a pergunta é são de termos utilizados em petições. Sim. Vamos para a prática. Sim. Com ou sem pasme excelência na petição? É sem, né? A cara dela. Ponto pra mim. E querido juiz? E para você? Para! E pasme novamente, excelência. Para! E justiça no final do recurso com letras Garrafais. Um monte de ponto de interrogação, exclamação, de exclamação. Ai, não me pertence mais. Mas já pertenceu em algum momento. Pertenceu. Já pertenceu. Mas evoluímos. Eu tô desapegando do justiça em caps lock. Eu não tô mais. Então, eu gosto de destacar as coisas. Eu também. Eu ponho em negrito. Mas tá bom, negrito sublinhado. Tá, lá no meio, lá eu jogo assim. Mas pasmem, que isso? Ontem o doutor Tiago falou que pode. Eu acho que pode. Doutor Thiago eu acho falou, que nunca... pode? Não,
Eu acho que eu nunca usei Ó. esse negócio de paz. Não, eu também não. Nunca, jamais. Pasmem, pasme. Ó, eu vou dar um exemplo. Hum. Quando você tá assim, muito chocado com o que tá escrevendo, assim, tá assim, nossa, você tá revoltado pelo seu cliente, que é aquela situação, o seu cliente teve que passar. E aí você coloca, pasme, Mas eu coloco, isso é um absurdo. Já usei, isso é um absurdo o que tá Não, acontecendo. Isso é um absurdo o que tá acontecendo, Né? que deve ser revisto, deve ser visto. Isso aí sim, mas não pasme. Aí não acontece mais nada. Pasmei. Outro dia, o Dr. Diego já veio aqui, né? O Dr. Diego Petati. É. Ele é juiz do E aí trabalho. eu perguntei pra ele como sem paz, minha excelência. Ele falou, não vai fazer diferença alguma. Que fino. Ele não vai pasmar. E outra coisa, não adianta também ficar declamando poesia, Não. fazendo rima, que não vai mudar o convencimento dele. Não adianta ser fofinho também, chamar de querido, que não vai mudar nada. Tem gente Não que chama de precisa. fofo, de querido. Tem. Rola uma petição na internet que virou meme até, né? Escreveram querido Isabela. juiz no endereçamento. É, Escreveram mesmo. porque é o convencimento do advogado. Acho que ele Querido pensou juiz. que mudaria alguma coisa. Só que não. Pôr coraçãozinho no final da petição, né? Coraçãozinho. Por favor, julga procedente. Colar o coraçãozinho, não. Tem muitos outros argumentos. Agora, justiça no final com um monte de exclamação, isso daí eu usei muito. É. Entendeu? Ai, minha mãe usa. Eu falo, mãe. Não, mas pasme Não, eu desapeguei agora. Daí Mas a pasme Priscila, não. eu faço bullying com ela, com esse justiça aí. É. E o endereçamento? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara Cível de Santo André. Ontem eu peguei uma ao senhor juiz de direito. Eu não sou, Ao senhor doutor juiz de direito. não sou adepta a esse Não, nem endereçamento. Eu sou do clássico. Tá. É. Então é o querido. Querida, é só na hora da Querido, audiência, né? querido. Mas, meninas, a sua mãe tem quantos anos de formada? Minha mãe se formou em 90, na São Bernardo também. Na São Bernardo também? Então sua mãe é do tempo do carbono? Sim. Ih, máquina de escrever. Máquina de escrever o carbono. Quando eu fazia estágio no escritório da minha mãe fazia eu escrever na máquina de escrever, viu? Com carbono. Sim. E depois quando você errava, o que você fazia? Eu Passava o branquinho? não passava branquinho, não. Minha mãe nunca deixou passar branquinho. O Radex? Mas tinha uma borracha específica sim. que às vezes apagava. Às vezes rasgava. E às vezes rasgava. Aí tinha que começar de novo. Você nunca sabia qual era a que rasgava. Vamos ver. Minha mãe, imagina que minha mãe deixava passar branquinho, imagina. Sim. Imagina. Vai digitar tudo de novo. Doutora Marilza, chegamos no momento. A melhor parte do podcast. Perrengues na advocacia. Pensar um pouquinho, né? Muito. É o salto que quebra. Antigamente era pilha de processo que cai no meio da rua. Escorregar na Praça da Sé, né? Isso é clássico. Não, Tinha isso de é clássico. tudo. Tinha de tudo, né? Não, isso é clássico. Elevador que não funciona, você tem que descer tudo de escada, subir de Não, escada. fora o João Mendes. Né? Aí quando você vai fazer uma audiência, acaba a luz. Aí e aquele elevador super assim de filme de terror do Tribunal de Justiça, que você puxa o negócio. Isso! Aquele- Eu fiquei presa. Lá na Praça da Sé, no João Mendes. Olha, o elevador tava doidinho. Mas faz muitos anos isso, era velho. O negócio era velho. Eu fiquei já também no da OAB Santo André. Tu não sabe. Fiquei presinha. Ele foi direto. Subiu direto. E quando abriu a porta, era tudo escuro. Não sei o que era aquilo, mas eu não tava sozinha. Ai, que bom, né? O pânico não foi só meu. Não, mas eu já estaria gritando ali. Aí depois, não sei, eu acho que ele foi lá pro último, sei lá o que é aquilo, mas era um calabouço do terror. O IML De do repente, fórum. o IML. Aí, de repente, de lá, ele desce com tudo. Desceu com tudo até o térreo. E os processos que a gente tinha que ver, né, gente? Era no quarto andar, no quinto, não era um só, não. É. Você tinha que pegar as E quando você fichinhas. fazia a carga, você vinha com ele no braço Isso. aqui.
Isso. Se não vinha no carrinho, E aí- vinha no braço. E aí, quando parou no térreo, todo mundo loiro do olho azul. Inclusive eu, tava loirinha do olho azul. Todo mundo branco, saí com tudo Pânico correndo. total. Todo mundo saiu correndo. Aí já interditou, tal. E era um defeito, porque eles... Foi Que terror. um barulho. Imagina? Que terror. Então, mas Eu nunca pego elevador no fórum. Minha mãe adora, eu nunca pego. Eu falo, mãe, não. Hoje eu peguei. Ah, é que eu não elevador. tenho problema. Se eu ficar presa, tá tudo bem. Então, Não, hoje em dia tá tudo moderno. Nossa, hoje eu fui no não fórum do sei. Jabaquara. Então, eu não sei se os fóruns têm gerador também. Deve ter, sim. Tomara. É, que deve tenha. Hoje tá muito mais tranquilo, porque sua mãe é desse tempo, né? Ela fazia trabalhista? Não, só Não. minha mãe faz cível só. Tá. Então, lá no começo fazia trabalhista. Quer dizer, fazia de um tudo, né? Porque tudo que aparecia, eu tava lá. E fazia audiência para os colegas também, né? Tinha um colega que, logo no comecinho, não tinha escritório ainda, não tinha nada, eu ganhava muito bem fazendo audiência para ele, sabe? é a época do seu trabalho descentralizada. Mãe, Eram vários 6 prédios. Lá em São Paulo. Aurora, Era Rio Branco. Rio Era Branco, Rio Branco, Casper Líbero, Líbero. Avenida Ipiranga. É. E aí, Eu peguei essa época Você aí. pegou? Peguei. então, ali que era terrível o elevador. Não. Por exemplo, na Avenida Ipiranga. Era quase tentar entrar no elevador da Pajé. Quase impossível. E quando, Tinha. e quando você estava meio atrasado para audiência, que você tinha que ficar na fila, na rua. Na fila quilométrica, e você na rua. E o corredor das escadas era todo tomado de gente, assim, todo tomado de gente. Eu parei de fazer trabalhista por causa disso. Não, muita gente, né? Ficou com Eu parei trauma da porque trabalhista por causa dos Era fóruns. Voltaram eu depois, falava- quando eu- fez o da não. Barra Funda. Eu falava que era uma energia ruim. Que era muita gente, por exemplo, reclamante junto com reclamada, junto com advogada, era aquela coisa. E antigamente eu tinha o juiz achava- classista, lembra? Era. Reclamante, reclamada. E aí tinha o conciliador que Era sentava muito numa legal. mesa fazer conciliação e era um atrás do outro. E entra um e sai o outro. Era um mercado. Então eu não achava aquilo muito formal. Eu gostava, Nada formal. eu gostava do cível, assim, porque eu achava formal. Mas aquilo, o criminal, eu fiz, ainda faço alguma coisa, porque eu tenho assim comigo. Eu sou uma advogada e eu posso fazer qualquer coisa, mas eu posso escolher, né? Claro, claro. Agora, de repente, aparece um amigo, uma amiga, numa situação tão difícil. É um criminal, mas eu posso fazer. Eu sei fazer, eu vou fazer. Claro. Uma que- delegacia, eu não faço, mas se precisar, eu faço. Algo que Um falamos com o trabalhista. Dr. Tiago ontem, que também direito de família é quase um criminal, né? É a linha tênue ali, né? Então, dependendo do caso. Então, para mim não tem problema, mas eu comecei a escolher, porque era muito estressante. Cada vez que eu ia, eu sentia muita dor de cabeça, aquele burburinho, aquela coisa, e era tudo muito rápido, e aquela falta de formalidade foi me deixando assim meio, sabe? Falei, ai, não é isso que eu quero, né? Aí eu gosto bastante de cível, gosto de família. Também comecei a me dedicar muito, né, a causas de mulheres, de homoafetivos, diversidade sexual. Isso daí também tomou bastante meu tempo. Nessa área aí, para essa população, eu faço qualquer negócio. Faço qualquer coisa. Me procurou, é um criminal, trabalhista, qualquer gente. coisa. Que Eu fica faço. aqui, Eu faço mesmo, porque é uma população, principalmente a população LGBTQIA+, que tem muitos direitos, mas falta informações. E, às vezes, por preconceito, não tem as informações que precisa para acessar o seu direito. Uhum. Por isso que eu faço tudo. Me procurou, faço sim. Porque eu acho que nós todos temos que ter o direito ao acesso à justiça e, primeiro de tudo, à informação, né? Uhum. Você tem o direito. Agora, você ficar com medo de buscar
como é o caso da população LGBTQIA+, né? Uhum. Eles têm medo de buscar, porque encontram preconceito mesmo dentro dos poderes públicos. Sim. Eles encontram. Entre nós, advogados, eu digo para você que eles encontram certeza. preconceito. Muitos colegas que me falam, você faz tal causa, sim, tal, vou mandar para você. Apareceu para mim, eu vou mandar para você. Porque às vezes não quer nem receber essa população no escritório, para não se misturar, essas coisas, sabe? É muito triste falar isso, mas acontece. Infelizmente é Por uma isso que eu realidade. falo, se eu não sei fazer, se eu não conheço a área, eu vou indicar, eu vou encaminhar, mas eu não deixo ninguém falando sozinha, nem mulher em situação de violência doméstica e nem a população LGBTQIA+. E não deixo falando sozinho. Fica aí a dica, gente. Quem estiver assistindo e for da comunidade LGBTQI+, ou mulher em situação de violência, pode procurar. Maravilhosa, maravilhosa. Se eu não conseguir fazer, eu vou pedir ajuda. Eu vou encaminhar e nós vamos fazer juntos. O que não falta são bons profissionais. Exatamente. perrengues. De boa vontade. Perrengues. Conte mais algum. mais Lembra de mais perrengues. algum? Além do elevador. Do elevador Além do fantasma? elevador. Então, logo que eu me formei, então, você sai, como a Pri falou, né? Você sai com a impressão que você vai mudar o mundo, né? Agora, sabe o que você está falando? Não é? Quase anda no pescoço. Assim, A testa. A testa, a carteira. Então, Pessoal, a carteira de legal, cartolina verde. A carteira de cartolina verde na testa. Então, e eu já, assim que eu peguei a carteira e comecei a trabalhar, eu comecei a me interessar muito por esses temas que eu falei para vocês, de mulher em situação de violência, população LGBTQIA, mas sempre me interessei. Tanto é que eu sinto dentro de mim que eu sou mais uma advogada social do que qualquer outra coisa. Tá? Você vê? Já trabalhei, inclusive, né, no serviço público, atendendo mulheres em situação de violência doméstica, pedi para atender a população LGBTQIA+, e crianças, daquelas famílias que procuram o conselho tutelar. Aham. Então, a minha vocação é essa. Uhum. Mas lá atrás era muito difícil para as mulheres. Não tinha delegacia de defesa da mulher perto Não. delas, tá? Não tinha Lei Maria da Penha para elas, tá? A Lei Maria da Penha só veio em 2006, me formei em 83, então você veja bem. Você advogou bastante tempo sem a Lei Maria da Penha. Ação. Fazia debates. Não, eu sempre fui atrás de conhecer, né, os direitos das mulheres e ouvir as dificuldades delas. Né? E quando eu tinha oportunidade, eu fazia debate sobre aquela lei 9.099, que veio também aquela lei de menor potencial ofensivo para atender, né, entre as mulheres. Logo que vieram as primeiras delegacias, também participei de muitos debates. Quando a Lei Maria da Penha entrou em vigor, também participei de muitos debates. Imagino. Muitos debates, né? E até hoje, né? Falo muito sobre isso e dou muito palpite também. Dou minha opinião, não tenho receio de dar minha opinião e falar o que está certo, o que está errado na lei e tudo mais. Na lei, não, a lei está perfeita, é na aplicabilidade. Na aplicabilidade dela, né? Então, mas lá atrás, quando não tinha nada disso, que as mulheres me procuravam, né? E eu fazia uma coisa. Gente, hoje não faria nunca, e meu marido falava que era perigoso, mas eu não acreditava. Eu ia na casa conversar com o homem. Com agressor. Você ia lá fazer uma mediação. Eu ia. Mediação delivery. Menina. Gente, que É perigosíssimo. Perigosíssimo, meu marido. Mas não, você não pode fazer isso qualquer dia. Porque eu fui numa casa uma E vez. recentemente teve o caso de uma colega advogada que foi assassinada pelo homem agressor da cliente dela. Exatamente. Então, e aí, a mulher foi no meu escritório, no meu bairro lá, né? Ela foi no meu escritório, falou que estava numa situação assim, ela era agredida, tal, 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 tal.
Aí nós tínhamos o hábito de mandar uma carta, né, pedindo comparecimento no escritório para tratar do assunto do seu interesse. Uma notificação. Sob pena de não fazendo, ser-lhe proposta ação judicial competente. Era assim o convite, né? Às vezes mandava pelo correio, às vezes a mulher levava, não só a mulher, a outra parte, né, levava. E a mulher levou, o homem não quis ir, aí eu vou lá conversar com ele. Não, era machona, e achava que, né? E eu fui, né, conversar com o homem. Não, isso foi uma das vezes, tá? E aí, a mulher era agredida, ele batia nela. Aí, quando eu cheguei, me identifiquei, ele não me bateu nada, mas eu fiquei numa sala e ele pegou e chamou a mulher: Fulana, vem aqui. Deus, pá, 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 pá. Bateu na mulher. Na sua frente? Não, na minha frente. É, ele falou: vem cá, cômodo. que eu quero conversar com você. Mas você escutou. Lógico. Tudo. Uhum. Vem cá, quero conversar com você. E papai, eu ouvi. Em outro cômodo, tá? E aí, aí eles dois saíram de lá, né? Como se não tivesse acontecido nada. O homem ficou muito bravo. E aí saiu de lá e começou a conversar comigo, normal. Não me expulsou, nada, começou a conversar comigo normal. Acabaram fazendo a separação, né? A separação consensual, acabaram fazendo, que naquela época era, mas foi isso que aconteceu. Que coisa. Tá? Então, isso daí também, o advogado, a advogada inexperiente, assim, comete uns deslizes. A gente não tá na casa dos agressores. Jamais. Aí tem mais. Uma vez, também, tinha acabado de me formar. Nossa, eu achava que eu ia modificar tudo. Não vai ter mais briga nessa vida, não vai ter mais agressão à mulher, não vai ter mais injustiça, que eu tô aqui para resolver tudo. Uma pessoa me procurou na minha casa, eu acho que foi na minha casa, uma conhecida de alguém, e falou que num bairro, como é que era? Engenheiro Marcilac, que é em Parelheiros. Ela era de lá e ela teve um bebezinho pequenininho, e que ela largou o menininho lá, era um menininho ou uma menina, não sei, largou lá bebê, e daí ela porque ela tinha se separado da pessoa, do rapaz que morava para cá. E ela veio, quando ela veio, ela se reconciliou com o pai da criança. E ela queria ir lá buscar a criança. Certo? Lá no lugar. E que eles queriam buscar a criança. Eu falei, comigo mesmo, vamos lá. Pus no carro. Uma busca e apreensão. Não, eu fui no carro. Pus no carro, fui lá para buscar a criança. Olha, a criança devia ter uns 40 dias. Nossa. Tá? Recém-nascido. Lá em Engenheiro Marcilac. E um lugar terrível. Comunidade, né? E aí eu chego com a mulher. Quando eu chego com a mulher, porque ela já estava sendo odiada, porque eu já tinha mandado recado que ela queria a criança, e a família não queria devolver. A família era um casal de mulheres, né? Duas mulheres, numa união homoafetiva. As duas mulheres estavam com a criança. Uma delas trabalhava de enfermeira no hospital, e a outra que estava ali. E não queria entregar a criança. Eu falei, eu vim buscar. Olha que absurdo, como a gente faz essas coisas. Eu falei, eu vim buscar a criança. E a mãe tá aí, o pai tá aí também. E nós, não vou entregar, não vou entregar. E aí foi juntando gente da comunidade, com ódio da mulher, de morte. E aí ela falou assim, eu só entrego a criança se a minha companheira estiver aqui, se a minha companheira estiver aqui para autorizar, porque como que eu vou entregar a criança, minha companheira trabalhando? Eu fiquei esperando alguém ir lá onde a mulher trabalhava, acho que era, sei lá, um Parelheiro, Santa Mara, não sei, buscar a enfermeira de ônibus. E chegou a mulher. É aquela choração, aceitaram de entregar a criança.
para mãe e pai. Mas quando nós saímos no corredor, assim, a rua estava lotada. Nossa, gente. Com plateia. A rua estava lotada. E a mulher saiu com a criança. Aí eu coloquei dentro do carro, né? No meu carro. Meu carro. E era um Chevette branco. Aí eu coloquei dentro do meu carro, fechei a porta. E tá todo mundo parado, né? A rua lotada. Quando eu dei a partida no carro, ela, o marido e a criança. Quando eu dei a partida no carro, aquele povo caiu todinho em cima do meu carro. Dando soco, dando tapa, dando chute. Nossa. Eu saí de lá com as pernas assim. Eu imagino. Peguei a estrada de volta. E parei no primeiro posto da polícia. Eu parei e contei, né? Mas pertinho, era pertinho. Parei no primeiro posto e contei o que estava acontecendo e tal. Mas olha, pra que isso? Hoje em dia você não faz mais essas coisas a domicílio, né? Pelo amor de Deus. Outros tempos, pessoal. Eliminar medida cautelar, busca e apreensão. Eram outros oficial de tempos. justiça. Pra que isso? Né? Não tinha necessidade. Não. Não tinha ninguém pra falar pra mim assim, Marilza, para com isso. Não pode ser assim. Só meu marido que é o medo, coitado. Não se coloque em risco. O coração dele é bom, hein? O seu também. Era assim. Olha, pra quê? Maravilhoso. Aí trouxe a criança, beleza. E honorários? Não era muita coisa, né, gente? Porque se eu fosse fazer um negócio desse, eu ia cobrar muito dinheiro. Eu ia ter muito gasto comigo. Entendeu? Não ia no meu carro. Iria com carro blindado. Não é? Claro. Ia ter honorários altíssimos. Mas. Marilza, né? O jeito doutora Marilza de ser. Resolver as coisas, né? Má, deixa aqui os seus planos para 2023. 2023, com certeza, porque a gente sempre fala isso, né? Que vai ser melhor. 2022 e tal. Mas, com certeza, vai sim ser, e eu tenho a esperança de que eu continue fazendo, realizando tudo que eu tenho feito hoje, profissionalmente, está muito bom, me dedicando ao Conselho Estadual, fazendo o que eu gosto, e também fazendo os meus trabalhos voluntários, minhas palestras. Eu espero continuar dessa forma, e com muita saúde, né? Muita disposição. Todos nós. Porque nós sabemos, Isabela e Priscila, que todos os problemas que nós enfrentamos durante a pandemia e tudo mais, mesmo que hoje nós pensamos, poxa, passamos, mas deixou marcas. Deixou marcas no nosso psicológico, né? Quantas pessoas estão adoecidas hoje por conta do que viveram e que não vive uma vida plena, uma vida normal. O que eu espero realmente, o que eu quero para 2023 é muita saúde mental para continuar tocando todos os meus projetos, numa continuação do que eu já venho fazendo com sucesso. É isso que eu quero. Que linda. Ai, maravilhosa. Deixa pra gente as suas redes sociais. Está no Instagram, que eu sei. Sim. No Facebook. Facebook é Marilza Nakasawa. Instagram é doutora_Marilza. E eu vou deixar meu WhatsApp. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Gente, é como se fosse um telefone público. Porque tem anos, o mesmo número. Então, se você não lembra hoje, você fala, há 20 anos atrás, será que é o mesmo? Acrescentou um 9? Então, é o mesmo e para mim eu não tenho problema nenhum de usar. Não tenho, viu, telefone profissional, assim, celular profissional, não. É esse mesmo. E nunca clonaram também seu número? Não.
Tem aquelas coisas lá de Dos golpes, né? aqueles lá de pedir, como é que é? Pedir empréstimo, Ah, mas você dá um esculacho nunca mais, continua a mesma coisa, entendeu? Então, é Maravilhoso. normal. Mas eu gostei muito de estar com você. Ai, a gente que agradece. amou. E elas apareceram na mídia Oh, essa semana. Bom, não sei quanto vai passar, né? Mas tô falando assim. doutora Marilza, aqui está uma lembrancinha da Ai. Santa Mordida, nossa patrocinadora ali oficial, parceira, Brigadeiros Gourmets. Delícia. Um tradicional e um Obrigada. de Fini, que é novidade da Santa Mordida. Sigam a Amanda Vano, ela tá lá no Instagram, @Santa Mordida, uma confeitaria artesanal aqui de Santo André. Tá no iFood também. Esse aqui que é o O de Fini e o Fini tradicional. E o tradicional. Para adoçar Nossa, mas um tá- pouquinho só a sua vida. Mas tá com uma cara de que tá É uma delícia mesmo. Mesmo. Ai, dietinha. A gente quer muito, muito, muito agradecer a sua presença. Honra. Uma honra. Eu que agradeço, gente, eu desejo assim, muitíssimo sucesso para você. Obrigada por ter aceitado o convite. E nós estaremos sempre juntas, com Ai, certeza. Para o que vocês precisarem, eu estarei pronta. Diva, maravilhosa, Bom. generosa. Essa é a doutora Marilza Nagasawa. Sigam a doutora Marilza. Nós vamos deixar as redes sociais dela aqui embaixo do vídeo, né, doutora E nos Isabela? sigam também nas redes sociais, no TikTok, no Instagram e aqui no YouTube. Se inscreva no nosso canal, tá bom, Deixe gente? o seu like, comentários à vontade. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada por acreditar no nosso trabalho, né? Vamos nos despedir do pessoal. Muito, muito, muito obrigada. E Tchau, até tchau, a próxima, pessoal. gente. Até o próximo episódio.